Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM. Aqui no YouTube. Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Quero mandar um abraço para todos nordestinos. Hoje eu estou homenageando o nordestino brasileiro que é maltratado, humilhado, sufocado e desprezado pelo governo Lula e toda a petezada. O nordestino, da qual eu faço parte, sou nordestino, com muito orgulho, mas hoje eu estou homenageando meus amigos nordestinos, certo? Que estou dando esse chapéu na abertura desse programa, porque nós nordestinos somos humilhados pela petezada e pelos próprios políticos do Nordeste brasileiro. Infelizmente, essa é a verdade. Por isso, meus amigos nordestinos, nós temos que estar juntos para outubro do corrente ano. Vamos votar certo. Vamos esquecer essa petezada e esses políticos do Nordeste que estão maltratando os nordestinos, porque nós somos filhos de Deus e nós temos que ter o nosso valor. Portanto, eu estou homenageando o nordestino brasileiro. Okay? Amigos da caserna e outros, mandar um abraço para todos os meus seguidores da Rádio Terra Brasil FM, do Facebook, do WhatsApp, e mandar um abraço para, lá no Rio Grande do Sul, meu amigo Cláudio Reis, também lá na cidade de Calcaia, meu amigo Dutti Menezes, e lá em Fortaleza, doutor Cícero José, como também doutor Fernando Luiz e outros. A relação é grande, mas a produção não passou para mim. E eu cheguei há pouco tempo. Hoje foi um sufoco, profissionalmente falando, mas, graças a Deus, deu para me resolver. E mandar um abraço para a família Soares Lima, família Vasconcelos, família Miranda, família Passos, e mandar um abraço para o grande meu primo e amigo Rogério Miranda, que é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, pelo Partido Democrático Cristão. E mandar um abraço para minhas primas que moram lá em Boa Vista, em Roraima. E todos aqueles que me acompanham, certo? Nós estamos juntos para mais um Dorival Lima e você. Amigos, hoje eu vou ser bem explícito e mostrar um resumo do que foi e que é e continua sendo a era PT. Esse partido que vivia na clandestinidade, em 1979, João Batista de Figueiredo assinou a anistia, mas disse o seguinte, que quando o PT, a esquerda, assumisse o governo do Brasil, o Brasil ia ter muitas decepções, muita corrupção e desgoverno. Está aí. João Batista Figueiredo, que foi o último presidente militar, ele disse isso. E está aí a história, que eu não vou me alongar, não vou puxar para trás, está entendendo? Porque não adianta. Porque todos nós somos testemunha do que a petezada fez em 1964, eles estavam na clandestinidade, e agora? E vai continuar fazendo. Amigos, a trajetória dos casos de corrupção relacionados aos governos
do Partido dos Trabalhadores, PT, é marcada por grandes investigações jurídicas no Brasil. Eu vou citar, se pouco, e se eu for citar todos, vou passar quase um mês e não tem condição. O Mensalão, em 2005, o primeiro grande escândalo ocorreu durante o primeiro mandato do presidente Lula da Silva. A Operação Lava Jato 2014, deflagrada durante o governo de Dilma Rousseff, tornou-se a maior investigação de corrupção da história do Brasil. O ex-presidente, na época, Lula, foi condenado e preso em 2018. Mas não esquecemos, no dia que foi decretada a prisão dele, ele botou o maior boneco lá no sindicato, certo? Em São Paulo, fez um escândalo e passou quase o dia todo para se entregar à Polícia Federal e ir para o presídio. Ou seja, para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele botou o maior boneco. Quer dizer, Lula, desde que ele saiu do interior de Pernambuco, ele começou a botar boneco com a própria família dele. Deixou a esposa, certo? Os filhos, a mãe dele, pegou um pau de arara da época e veio para São Paulo. Chegando em São Paulo, foi à procura de emprego, certo? Trabalhou como torneiro mecânico, certo? Depois foi sindicalista, tomou um sindicato do sindicalista, tomou a esposa do sindicalista, depois o sindicalista apareceu morto, e até hoje ninguém deu explicação, e ele criou vários sindicatos, certo? Centrais e mais centrais, e se preparou para fazer greves em todo o Brasil, nos bancos, nas indústrias, no comércio, em todas as atividades existentes no Brasil, Lula fazia greve. Era um baderneiro e, para terminar a greve, ele recebia dinheiro do sindicato patronal para negociar junto ao sindicato dos empregados e terminar a greve. Esse dinheiro era entregue ao Lula e nós não sabemos o destino desse dinheiro. Porque Lula sempre gostou de dinheiro, sempre gostou de mentir, de enganar as pessoas. Ele usou os partidos dos trabalhadores para tirar proveito e criar narrativa e mais narrativa até ele chegar onde ele chegou. Isso aqui é só o preâmbulo para você entender a trajetória desse amaldiçoado, desse descondenado, desse comunista, certo? Desse mal brasileiro, não era nem para ter nascido, esse amaldiçoado. Ele é um lixo e é pior do que o câncer e a AIDS. Mas fazer o quê? Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula sob o entendimento de que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente. Até hoje eu não entendi se Curitiba faz parte do Brasil. É uma desculpa, igual a desculpa de Jacu, que todo mundo sabe, mas não vamos se alongar. É o Brasil que, quando Charles de Gaulle veio visitar o Brasil, ele falou com João Batista Figueiredo e disse que o Brasil não era um país sério. Quer dizer, como é que o Supremo Tribunal Federal de Curitiba, 13ª Vara, não tinha competência para fazer o que fez? É uma desculpa, mas fazer o quê? Aconteceu e ninguém pôde fazer nada. Com isso, os processos foram extintos ou reiniciados e Lula recuperou seus direitos políticos. Meus amigos, eu não vou
ia além, porque a história é longa e tem muita corrupção que foi realizada pelos malditos PT partido, como Mensalão, Petrolão, certo? Desvio de verbas municipais, estaduais, federais, onde tinha um governo municipal do PT, um governo estadual do PT, e em Brasília, Dilma Rousseff e Lula. É como se fosse a mesma pessoa, carne. Só que a Dilma era presidenta ou presidente, mas quem dava as cartas era o Lula. Porque o Lula, ele manda na petezada e na esquerda amaldiçoada brasileira. Se você verificar quais são os líderes do PT e da esquerda, só tem um, é o Lula. Lula manda no PT, manda nos sindicatos, manda nas centrais, no MST. Ele se considera o dono do Brasil, certo? Acho que ele comprou o Brasil, mas é aquela história. Todo bandido, todo corrupto é arrogante, e Lula é um deles. É tanto que, em São Paulo, ele dominou, certo? Criou um partido, fortaleceu e criou um exército, porque esse PT e os outros partidos é como se fosse um exército para dar sustentabilidade para Lula enganar toda a população brasileira, enganar os políticos, os partidos, porque ele usa, certo, de artifício para enganar a todos. Ele aparelhou as instituições brasileiras, certo? E os professores, as universidades, as repartições, as forças armadas, enfim, aonde tinha uma atividade, seja municipal, estadual e federal, ele aparelhou, ele espalhava, certo, narrativas e mais narrativas, prometia o que ele não tinha condições de cumprir. Ele disse que ia acabar com a miséria e com a fome do brasileiro. Ao contrário, ele aumentou foi a miséria, o desemprego, a corrupção, o desemprego, a violência e outros crimes que acontecem no Brasil de manhã, de tarde, de noite. Amigos, olha, se você analisar o que o Lula fez quando ele estava lá para o interior de Pernambuco, chegou em São Paulo até hoje, ele atrasou o Brasil, ele massacrou a população brasileira. É um corrupto, é um mentiroso, é um safado, não tem estudo, é um mascate, e quando viaja como presidente da República, ele leva uma comitiva para onerar o Tesouro Federal. Ele gasta, certo? Porque o dinheiro é do bolso dele. E as autoridades do nosso país, como o Supremo Tribunal Federal, a OAB e outras instituições que fiscalizam o poder municipal, estadual e federal, todos de braços cruzados. O Lula, ele tem um domínio sobre as pessoas. A mim não. Quero ele bem longe de mim, esse desgraçado. Agora, tem pessoas que, quando conversa com ele, se transformam. Olha, Lula, até a esposa dele, que ele deixou lá em São Paulo, a primeira, lá no interior de Pernambuco, ele nunca fez nada por ela. Aí teve outras, e a história eu não quero focar, porque eu quero respeitar as ex-mulheres dele, porque foram vítimas dele, porque ele é um cabra ruim, um condenado, um amaldiçoado,
que ele só pensa no inimigo dele. Agora, tem pessoas que acompanham ele, como Zé Disseu, que era outro bandido que era para estar preso, certo? Zé Guimarães, que colocou dólares na cueca, Camilo Santana, o Mano de Freitas. Rapaz, se eu for relacionar, é muito petista que adora esse amaldiçoado. Toma a benção a ele, é como se ele fosse o líder absoluto da esquerda e da petezada. Tem pessoas ligadas ao PT que tomam a benção a ele, chamando de pai. É o maior enganador que existe no Brasil. Agora, nunca trabalhou. É um preguiçoso, é um oportunista, tem uma conversa bonita, tem uma lábia, ele engana as pessoas. Olha, desde que ele surgiu em São Paulo, depois em Brasília, ele só fez o mal para o Brasil. Veja bem, as corrupções, desvio de verbas, certo? Ele quis legalizar o aborto, conseguiu, certo? Ele criou o terceiro e o quarto sexo, que antigamente, aí do Lula, os casamentos eram normal, homem e mulher, mulher e homem, porque Deus criou o homem primeiro, depois criou a Eva. Foi tirado da costela do Adão, e a história nós já sabemos. Mas, na vida animal, tem o macho e a fêmea. Não tem o terceiro sexo. Tudo isso começou com esse amaldiçoado Lula, que anarquizou as famílias, anarquizou a sociedade brasileira, anarquizou com as empresas, com os sentimentos, com a religiosidade, aonde tinha uma atividade, esse amaldiçoado mandava alguém dele e enganava o pessoal. Lula, ele a vida toda foi só para enganar. Governou o Brasil até agora no terceiro governo. O que foi que ele fez? Nada. O Brasil continua, o Nordeste cada dia mais pobre, humilhado. Hoje eu fiz a abertura, aquele chapéu, para homenagear o nordestino que foi massacrado por este vagabundo que está na presidência da República. Mas, meus amigos, é o seguinte, tudo na vida tem começo, meio e fim. Donald Trump já está de olho no Lula há muito tempo. É o seguinte, Donald Trump, ele quer consertar a América Latina. Ele criou uma lei, essa lei é internacional, para considerar as facções na América Latina como terroristas. E os outros países estão acompanhando os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, meus amigos, é a maior potência do mundo. Certo? A Rússia, a Índia e a China, se chegar qualquer uma pessoa dessas facções, só ele entrar na China, na Índia ou na Rússia, eles serão eliminados, porque a China não concorda com a política das facções, como também a Rússia e a Índia. Aí, na América Latina, se espalhou. Só que, chegando nos Estados Unidos, certo? A pessoa de imediato, vindo do Brasil, ele é fiscalizado passo a passo. Sabe por quê? Porque o Brasil é uma raça impura.
Quando foi descoberto pelos portugueses, aqui nós só tinham índios. E se a população brasileira tivesse sido iniciada só com os índios, hoje nós teríamos uma população pura e honesta. Mas os portugueses trouxeram os bandidos, os ladrões, os corruptos, lá de Portugal e de outros lugares. Eles chegaram aqui, em Caravelas, e foram todos aí começaram a se enturmar com os índios, e criou essa raça impura. É tanto que nos Estados Unidos, em qualquer outro país, até aqui na Argentina, quando chega um brasileiro, a Argentina começa a ficar de olho. O argentino, ele não confia em brasileiro. De jeito nenhum. Nenhum país confia no brasileiro. Tem seu motivo. Eu, particularmente, não fico com raiva, não. Eu não tenho culpa. Porque quando eu nasci, o Brasil era esse país que tinha uma raça impura. O próprio presidente da República, Lula, foi para um evento aí no exterior, ele e a comitiva dele, ele andando lá após esse evento, ele viu numa mesa umas canetas e algo mais, ele pegou, ele furtou, tirou as escondidas, ficou olhando, ele estava sabendo que estava sendo filmado. Aí foi andando, entregou para a primeira dama, que anda com uma bolsa dessa, uma bolsona, colocou dentro e acabou. Porque se quando você pega uma coisa que está em cima de uma mesa, tem nome. Aí você tira, sai, entrega para uma pessoa guardar, é roubo, é furto. Se o próprio presidente fez isso, faça ideia o resto da população. Agora, é evidente, pelo Lula, nós não podemos generalizar. Existem as exceções, pessoas honestas e pessoas desonestas no Brasil. Agora, a referência é o presidente da República, que dá um mau exemplo. Ele diz, não, o rapaz se roubou o celular para comprar um tênis, tomar cervejazinha, não justifica. Meu amigo, o cara roubar um bombom e 1 milhão é um roubo. Ninguém pode roubar nada de ninguém. Peça, mas não roube. O roubo é um crime imperdoável. Quem rouba um bombom, rouba 1 milhão. E quem rouba uma vez, fica viciado. Houve a facilidade e vai continuar roubando. Não existe ex-ladrão, ex-corrupto, ex-prostituta, e assim sucessivamente. Não existe ex. Entendeu? Agora, o nosso país, ele é desacreditado internacionalmente. Agora, o Brasil é uma potência na agricultura e nós fornecemos alimento para o mundo todo. Agora, infelizmente, nós temos um presidente que deixa a desejar. O Lula só fez coisas erradas, para não dizer um termo, que dizer o nome feio. Desde o primeiro governo, o segundo, depois de Dilma Rousseff, e agora no terceiro governo. E ainda quer ir para o quarto governo. Ele está no terceiro, quer ir para o quarto. Brasileiros e brasileiras, vamos colocar a mão na nossa consciência. 4 anos é muito tempo. Se ele não fez no primeiro governo, no segundo governo, na Dilma Rousseff e agora, ele quer mais 4 anos para liquidar a fatura de todos nós brasileiros. Olha o Brasil, 87% dos brasileiros
estão endividados. 87% das pequenas e médias empresas estão endividadas. Por quê? Pelo plano de governo apresentado por Lula da Silva, Dilma Rousseff. Porque eles, a metodologia deles é gastar, é pegar o dinheiro arrecadado do Tesouro Municipal, estadual e federal. Se for o prefeito do PT, ele gasta tudo. Se for o governador, gasta tudo. E o presidente gasta tudo. O Brasil está endividado para mais de 100 anos. Agora, o problema é que o Tesouro Federal, certo? A Receita Federal, que arrecada e sabe a matemática e a contabilidade do Brasil, eles não divulgam a realidade. Eu estava conversando com um amigo meu, economista e administrador, ele disse que o Brasil, daqui a 100 anos, vai continuar endividado. Agora, é rolando, governo para governo. O Lula, ele quer continuar para ficar rolando, e se ele for reeleito, ele vai transformar esse Brasil num país comunista. Só que ele não vai ser reeleito e tem outros países, como os Estados Unidos, Israel e outros, de olho no desgoverno do Lula. Aí tem uns imbecis aqui que diz o seguinte, que a soberania do Brasil, os Estados Unidos, os países, não podem interferir. Claro que pode. Porque, meus amigos, o mundo é formado de vários países. Existe a comercialização, a transação internacional. O Brasil compra e vende de muitos países. E se o Brasil passar a ser um país comunista caloteiro, ele vai enganar os Estados Unidos e outros países que têm transação comercial. Então, o que é que acontece? Os Estados Unidos e os outros países, eles fazem uma maneira de tirar Lula e neutralizar. Como? Tem várias maneiras. É só Donald Trump, que é um homem rico, poderoso, e que tem as informações do Brasil que nem o Lula tem. Donald Trump sabe de tudo do Brasil. Sabe que o Brasil está numa situação difícil. E os Estados Unidos sempre ajudou o Brasil. No passado, é só você voltar à história, você vai ter essa certeza. Nós não podemos deixar, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Cuba, que os Castro acabou com a Cuba. Cuba é uma ilha que só tem prostituição, fome e miséria. Mas os Estados Unidos está tentando e vai conseguir pegar a Cuba e incorporar os Estados Unidos. Eu tenho certeza que os cubanos vão concordar com isso, porque aí você sair da miséria, da prostituição e pertencer a um país do primeiro mundo, você tem a liberdade de sair, de andar, porque na Cuba tudo é medido, só quem tem direitos são aqueles que estão no comando do poder cubano. A população vive na miséria, na prostituição, é só você entrar através das redes sociais, sem ir lá, você ter acesso, como é que é a Cuba, a miséria, a prostituição, a fome. Como também na Venezuela, mas Donald Trump prendeu Maduro e está mudando. É claro que vai mudar lentamente, porque não é assim, no estralar no dedo. Donald Trump tem 2 anos de governo. Ele tem
um governo de assessor de pessoas competentes. Porque os Estados Unidos, eles têm na mente deles de que eles vão dominar o mundo. Isso aí, coisas que já vêm do passado. Segundo meu amigo Cláudio Reis, que eu mando um abraço para ele, que está lá na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ao lado da sua digníssima esposa. Isso é bíblico, que os Estados Unidos vai dominar o mundo. Não sei quando, mas vai. Eles têm uma potência financeira, bélica, que é a melhor democracia, tem todas as informações do Brasil e dos outros países. Olha, a China, a Rússia e a Índia, eles não interpelam e nem criam problema com os Estados Unidos. Que é aquela história. A formiga sabe a folha que corta. Agora, o imbecil, um analfabeto, um enganador, um mentiroso, um corrupto, que quando anda por aí, o pessoal diz Lula ladrão, todo lugar na prisão, ele quer interpelar e criar problema com os Estados Unidos. É um louco. Lula, se coloca no teu lugar. Tu não pode se comparar com o Donald Trump. Donald Trump é um homem riquíssimo, mas teve a origem da riqueza dele. E a riqueza do Lula não tem origem. É tudo escondido. Ele enricou a família dele e deixou a população brasileira pobre. Lula é rico. Agora, onde é que está esse dinheiro, ninguém sabe. Agora, Donald Trump, ele vai dar um truque para o Lula. Quando o Lula terminar o governo dele, Donald Trump pode perfeitamente mandar, certo, confiscar o dinheiro do Lula em qualquer lugar, como os bens dele. É só Donald Trump querer. Porque Donald Trump, o que ele quer, ele consegue. Ele tem as informações e faz dentro da legalidade. Os Estados Unidos, lá, as leis de lá é para todos, do presidente à pessoa mais humilde. Aqui não. Você vê o caso aí dos aposentados, que vem sofrendo no governo do Lula, os descontos ilegais, o Supremo Tribunal Federal simplesmente calado fica. O filho do Lula, o Lulinha, recebeu 300 milhões do careca do INSS. O irmão do Lula, o amaldiçoado desgraçado, Frei Chico, que é vice-presidente do sindicato em São Paulo, está todo de rico, ele está blindado, a pedido do Lula, e foi o Flávio Dino que blindou. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal brasileiro é parcial. Agora, nós temos 3 ministros, 2 que foram indicados por Jair Bolsonaro, o Castro Nunes e o Mendonça, certo? E Fux já é ministro de carreira. Esses 3, eles são imparciais. André Mendonça está na relatoria da fraude do INSS e o mais recente, Banco Master. O que tem de autoridades de Brasília envolvidos não está no gibi popular. Agora, André Mendonça vai ter muita dificuldade para concluir o relatório, porque ele está sendo pressionado pelos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal, como o Boca de Vilu, Gilmar Mendes, que é o decano, que acha que é o dono do Brasil, que tem um patrimônio incalculável em Portugal, e a Receita Federal, os órgãos públicos não podem fiscalizar. Mas ele pode fiscalizar as pessoas e mandar no Brasil e modificar a Constituição Federal Brasileira. Essa Constituição, o
Gilmar Mendes, boca de veludo, boca podre, ele nem pega nela para olhar. Ele tem a Constituição dele, como também cabeça de ovo, certo? Alexandre de Moraes, que até hoje não se explicou os contratos da esposa dele, que tem uma banca de advocacia em Brasília, com relação a esse contrato que eles fizeram com Daniel Vocaro. Daniel Vocaro, meus amigos, ele tem na mão dele todos aqueles que comandam o Brasil, direto e diretamente em Brasília, como também espalhado. A petezada, certo, é especialista em corrupção, desvio de dinheiro e algo mais. É só você verificar. Quando Lula entrou na vida pública e a petezada, ele anarquizou a economia, anarquizou as instituições, as forças armadas, certo? A sociedade brasileira e a religiosidade. A esculhambação é grande, aumentou a corrupção, aumentou a roubalheira, aumentou a fome, a miséria, a prostituição, a infidelidade, tráfico de droga, tudo que não presta aumentou no período que a petezada começou a governar o Brasil. No primeiro governo do Lula, no segundo governo, no governo da Dilma e agora no terceiro governo de Lula, e ele quer ir ainda para o quarto governo. Meus amigos, nós temos que defender a nossa pátria amada Brasil. O Brasil tem que voltar à ordem e progresso. E a única alternativa é que outubro do corrente ano, todos os eleitores brasileiros têm que pegar o seu título de eleitor, ir para as urnas e eleger todos os candidatos do PL e da direita para governadores de estado, deputados estaduais, senadores, deputados federais e o presidente da República. Temos que fazer uma varredura e tirar da vida pública brasileira esses amaldiçoados, esses aloprados, a esquerda e a petezada, que são o lixo e o câncer da política brasileira. Nós temos que colocar, certo, o Flávio Bolsonaro, advogado, jovem, talentoso, que tem vivência como senador da República, é um republicano e que tem uma aceitação em todo o território brasileiro. É filho de Jair Bolsonaro, a maior liderança do Brasil. O homem que, depois de Jesus Cristo, foi perseguido e continua sendo perseguido. Só não morreu porque ele tem uma missão que Deus deu. O amaldiçoado, desgraçado, Adélio Bispo, deu a facada dele. Esse Adélio Bispo, ele é protegido pela esquerda amaldiçoada brasileira, porque ele não tem nem onde cair para morrer, é protegido. E a justiça colocou um véu para proteger esse amaldiçoado. E vai terminar na liberdade, mas o nosso pré-candidato na época passou por momentos difíceis, mas Deus colocou ele para retornar, foi eleito, governou o Brasil por 4 anos, enfrentou a Covid-19, enfrentou a guerra e comprou a vacina em tempo recorde, vacinou toda a população brasileira através do Ministério da Saúde, não perseguiu ninguém, não prendeu ninguém, não roubou, não deixou roubar e furou a bolha da corrupção que atingiu o pessoal, certo, da política há mais de 40 anos, como os financistas de São Paulo, os grandes banqueiros da Faria Lima, que também são um câncer na economia brasileira. Mas uma coisa é certa, a população brasileira tem que resgatar o Brasil e colocar o Brasil no lugar de destaque.
O Brasil tem que voltar ordem e progresso e tem que caminhar passo a passo ao lado de Flávio Bolsonaro, Donald Trump, Milley, aqueles presidentes das direitas, dos países de direita, porque a esquerda tem que ser massacrada, tem que sair do contexto mundial. E os Estados Unidos estão ao lado e vai ajudar Flávio Bolsonaro no início do seu governo. E Donald Trump, ele vai reabrir a Operação Lava Jato, que deu um prejuízo grande aos acionistas da Petrobras que moram nos Estados Unidos. Como também ele vai pedir esclarecimento ao Lula do dinheiro que ele recebeu da Venezuela e de outros países comunistas para gastar na eleição de 2022. Até aquele presidente amaldiçoado americano, que era debilóide, ajudou a dar rasteira na eleição de Jair Messias Bolsonaro. Eleição essa que até hoje a população eleitoral brasileira não aceita. E a população brasileira tem medo da caneta do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral, porque eles é que mandam no Brasil e o poder executivo e legislativo fica debaixo dos pés do Supremo Tribunal Eleitoral e da Justiça brasileira, do Poder Judiciário, porque a Justiça brasileira, ela é parcial. E o Flávio Bolsonaro tem que, quando ele assumir, tem que criar uma PEC para acabar com a reeleição no Brasil, e que os ministros do Poder Judiciário e dos tribunais regionais terão que ser indicados através de concurso público por 10 anos, correto? Para que nós tenhamos uma justiça parcial e também todas as repartições municipais, estaduais e federais, elas têm que ser imparciais, porque os pagadores de impostos, pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós teremos que saber para onde é que vai nosso dinheiro, nos pagadores de impostos, porque tem que voltar, certo, em benefício da população brasileira. E também tem que criar uma PEC para acabar, certo, e privatizar tudo, porque o governo não é para ter nada, é só para gerenciar os recursos e retornar na educação, na saúde, na segurança e no bem-estar da população brasileira. O governo não precisa ter banco, não precisa ter estatais, não precisa não. O governo tem que governar com o povo, para o povo ter uma boa educação, uma boa saúde, moradia, segurança e andar livremente no Brasil sem ter interferência da criminalidade, da roubalheira, da corrupção, porque a corrupção é um ato que acaba com todos os brasileiros. Donald Trump vai ajudar Flávio Bolsonaro. Então, meus amigos, vou finalizar mais um Dora Evanline com você, mandar um abraço para meus familiares, família Soares Lima, família Vasconcelos, família Passos, família Miranda, minhas primas que moram lá em Boa Vista, e meu primo Rogério Miranda, que é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima. Ele é competente, é formado em administração de empresa e sabe dos problemas do Brasil e de Roraima. Ele vai trabalhar para o bem do Brasil, como também para o bem de Roraima. Meus amigos, que Deus abençoe toda a população brasileira e principalmente a família de Jair Messias Bolsonaro, o mais perseguido depois de Jesus Cristo é Jair Messias Bolsonaro. Mas eu tenho certeza que ele vai subir a rampa do Planalto ao lado do filho dele, que será eleito pela maioria absoluta do eleitorado brasileiro. Eu tenho certeza. E será anulado, certo, esse processo em cima de Jair Bolsonaro, que é um processo que foi tudo arranjado com o PT, Lula, Flávio Dino e todos aqueles amaldiçoados da esquerda brasileira. É só você verificar a história. A história
vai anular, certo? Esse negócio vai ser de 8 de janeiro, certo? Que não houve golpe nenhum. Tudo isso foi invenção do Lula e da petizada, e teve o apoio do pessoal do Supremo Tribunal Federal. Mas é aquela história. Tudo será esclarecido e Jair Bolsonaro será livre e irá subir a rampa do Planalto ao lado do filho dele quando for tomar posse. Isso aí, pode ter certeza que a população brasileira vai estar junto, porque Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, eles não são dono da verdade e não são dono do Brasil. Porque a população brasileira vai cobrar, e também Donald Trump e o Israel estão de olho nessa eleição que vai acontecer em outubro do corrente ano. Vamos aguardar. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos nós e até o próximo programa amanhã na sexta-feira. Obrigado, fico com Deus, que Deus abençoe a todos nós. Tchau!